Romanos 1, Paulo diz que todos os gentios, as outras gentes que não são cristãs, que não são judias, elas são indesculpáveis diante de Deus, porque aquilo de Deus que podia ser conhecido era manifesto entre eles por meio das coisas que foram criadas. Então a depravação moral, a depravação desses, o que a gente poderia chamar hoje de um certo aspecto, os progressistas que vão atropelando qualquer tipo de limite moral, um progressismo bem radical que a gente tem hoje, que atropela as nossas leis divinas sobre sexualidade, sobre moralidade, sobre ética. A gente tem uma ala totalmente antibíblica de comportamento moral, sexual e tudo mais. Assim, não é, o padrão não é a Bíblia, não é nada disso. Eu faço o que eu quero, se é com homem, se é com mulher, se é com criança. Então, vai num jeito que uma hora fica insustentável. A gente poderia ver, assim, nos gentios, esses que foram tão longe quanto puderam na liberdade condenatória que Deus lhes deu. O castigo de Deus para esse povo foi: vocês querem negar a mim? Então façam o que vocês quiserem. Esse vai ser o meu castigo para vocês. Deus lhes entregou aos seus próprios desejos e paixões. E nesse contexto, a gente vê a descrição de todo tipo de pluralismo, relativismo, idolatria do seu eu, de depravação em todas as áreas, né, da vida. Mas você tem Romanos 2, que pega um outro espectro de um grupo religioso, um grupo moralista, um grupo que tem muitas regras, muitas normas, que gosta de falar alto sobre quem são e se vangloriar porque não são como os demais pecadores, que Paulo detona esse grupo em Romanos 2 e diz: vocês são igualmente desculpáveis diante de Deus, porque vocês não vivem um relacionamento real com Deus. Vocês não vivem uma vida bonita, santa diante de Deus. Vocês são igualmente, com toda a sua religiosidade, com todos os seus privilégios, com toda a sua história religiosa, são igualmente condenados diante de Deus. E qual é o veredicto de Romanos, do apóstolo Paulo? Romanos 3, todos pecaram. Não tem um grupo que represente a salvação. Todos são indesculpáveis diante de Deus. E só Cristo é a única solução para salvá-los. Esse é um exemplo de uma boa lente para a gente interpretar nossos contextos políticos e evitarmos polarizações, extremismos e messianismos perigosos. Há perigo de ambos os extremos em relação a isso. A outra aí, pastor Luiz André, então, só quero colocar esse do Wayne Gruden, eu fecho com isso então, e aí o pastor Luiz André me convida para mais próximas 4, 5 quartas-feiras, a gente fecha o assunto aí, sobre o que Gruden fala no seu trabalho, sobre 5 erros comuns que a gente pode cometer, cristãos, com a política. O primeiro erro é a ideia teocrata de que, então, o governo precisa ser cristão para ele poder impor a fé cristã no restante dos governados. Então, nós precisamos, essa é a posição certa, a gente ter um governo cristão, a atitude teocrata. E aí os 2 livros, para não deixar aí de indicação, né? O livro Política Segundo a Bíblia, do Wayne Gruden, editora Vida Nova, Princípios que todo cristão deve conhecer, e esse livro Economia e Política na Cosmovisão Cristã. São 2 indicações aí sobre esse livro. Ele fala sobre esses 5 perigos. O primeiro perigo é da teocracia, de uma ideia de um Estado que imponha o cristianismo. Isso foi um erro em toda a história, nunca deu certo esse tipo de coisa. Inclusive, a própria teocracia que Deus vivia com o povo de Deus no Antigo Testamento, ele não impôs para os outros povos, era um conjunto de normas, leis e regras para o povo dele, era o povo de Deus. Né? Então, não há uma base bíblica para esse tipo de posicionamento e esse tipo de expectativa. A segunda é dicotômica, né? Assim, o governo deve excluir a religião, que é o outro extremo. Então, aquela confusão entre o Estado ser laico ou o Estado ser antirreligioso. O Estado ser laico é uma garantia da liberdade da gente expressar nossa religião cristã. Porque o Estado é laico, ele não é islâmico, ele não é seixonoye, ele não é candomblé, ele não é espírita, ele não é católico, então eu posso ser evangélico, porque o Estado não é de nenhuma dessas religiões, então eu tenho a liberdade de ser evangélico. Então a laicidade do Estado protege a minha liberdade de fé.
mas ele não é antirreligioso. Então, não significa que o Estado precisa excluir a religião, né? É um outro problema. O terceiro é a atitude separatista, é que todo governo é perverso e demoníaco. Isso não é bíblico. Em Romanos, a gente tem claramente Paulo dizendo que todas as autoridades políticas são instituídas por Deus. Ele é soberano sobre elas. Ele é que tem poder sobre essas autoridades. E elas têm um papel. Elas não estão instituídas para fazerem o que querem. Elas têm um papel de regularem e promoverem justiça na sociedade. Então, a gente tem elementos bíblicos para cobrar as autoridades sobre aquilo que Deus as delegou de fazer. A gente tem direito de protestar, direito de cobrar, direito de não concordar, porque elas foram instituídas por Deus com um propósito. Mas elas, então, não são do demônio, do diabo, elas estão debaixo da soberania de Deus. Isso é uma atitude perigosa. A quarta a atitude espiritual, é que o papel da igreja, ele não é político e nem nada. O papel dos cristãos, de forma geral, não é político em nada. Nosso papel é evangelizar, é falar de Cristo. Então, o cristão não deve mexer com política. E a gente ignora a história bíblica de José no Egito, de Daniel na corte babilônica, com o rei Dario, com o rei Ciro. A gente ignora o papel que homens de Deus na Bíblia, o papel que homens de Deus na história da igreja exerceram para influenciar, para aperfeiçoar a sociedade. Essa atitude também não é uma atitude correta. E a última que a gente cita, Luiz André, acho que sumiu ali, no finalzinho, é a soteriológica, que é a ideia de que, não é anterior mesmo, de que, então, se a atitude anterior pode passar, é a última lá. Se a espiritual diz que a igreja não deve se dedicar à política, só ao evangelismo, a soteriológica é o contrário. A igreja precisa trabalhar com a política, botar deputado pastor, botar vereador pastor, botar todos os cristãos na política, e é assim que a gente vai transformar a sociedade. Não é pregando evangelho na igreja, no púlpito, que a gente vai fazer diferença na sociedade. É entrando com todas as forças na política. Então são extremos, são 5 problemas que a gente tem para lidar com política. Qual que é a solução? A solução, aí é a última tela, pastor Luiz André, eu fecho aqui, por causa do tempo, é que dentro de uma cosmovisão cristã, nós temos a responsabilidade de sermos sal e luz. No material que eu trouxe, eu ia falar sobre isso, não dá tempo. Ou seja, nós temos um papel de contribuir para a depuração, para o aperfeiçoamento moral, ético e administrativo da sociedade. A igreja tem um papel, o cristão tem um papel de exercer influência, de exercer transformação por sua atuação cristã no mundo, em todas as esferas, não só como o papel da igreja para transformar a sociedade não é só colocar um deputado da igreja lá no Congresso. O papel da igreja para transformar a sociedade é em todas as áreas, como médico, como professor, como advogado, no seu bairro, na sua casa, com a sua família, na sua forma de agir no mundo. Você faz parte de um movimento cristão que mostra para o mundo a ética de Deus, a beleza de Deus, né? Então, e a história mostra isso. Eu ia citar Tim Keller, que fala isso para o parlamento inglês. A história da igreja mostra que é graças à ética cristã que o mundo não está entregue a uma desvalorização dos direitos humanos, a falta de liberdade religiosa, a igualdade perante a lei, a separação entre a igreja e o Estado, a importância da educação, a luta contra os gladiadores, infanticídio, poligamia, a queima de viúvas ainda vivas, a escravidão, o machismo, o racismo. A ética de Cristo está por trás de todos esses espectros. Então, ao contrário do que os progressistas anticristãos dizem, aqueles que são anticristãos, aquela ala mais radical que diz isso, é graças ao cristianismo que hoje a gente tem direitos humanos, que a gente tem hoje o direito da mulher, do seu trabalho, do seu salário, da sua posição na sociedade. Se fosse a ética grega, a ética romana e a ética bárbara, a mulher até hoje seria um objeto sexual, de satisfação sexual, e não teria nenhuma importância na sociedade. É graças ao cristianismo dos cristãos na sociedade que o nosso mundo hoje tem mais respeito ao próximo, mais respeito aos direitos humanos. Então, esse movimento ele é muito mais consistente, muito mais profundo do que a gente militar nas redes ou nos grupos defendendo com e dentes
algum tipo de expectativa política exacerbada em cima de alguém. Isso realmente não representa o evangelho. Tem que ter muito cuidado com isso. Bom, pouco tempo, mas parte do meu tempo eu perdi tentando saber como é que funciona essa tecnologia, né? Mas espero ter contribuído aí de alguma forma, pastor Luiz André, para a reflexão. Tiago, muito legal, né? Tem muita coisa, você falou muita coisa importante que nos ajuda a fazer as reflexões necessárias para a vida prática, né? Para aquilo que nós vamos nos encontrar daqui a alguns dias, né? Tendo a possibilidade, usando as suas palavras, né? Recebendo esse poder para escolher aqueles que vão nos governar e assim por diante. Esse segundo momento da aula é o momento onde a gente faz umas trocas aí e daqui a pouco a gente abre para os outros, tá bom? Então, como nós tivemos dificuldades lá no comecinho, gente, né? Na verdade, o Thiago começou a falar quase 9h15, não sei se foi 9h20, e o assunto é tão complexo, o assunto é tão profundo, tantas nuances. Eu vou pedir aí um pouquinho de paciência para os irmãos, para a gente aproveitar a vinda do nosso irmão e a gente ganhar e não ficar tão restrito a essa questão do nosso tempo. Mas os irmãos estão livres, né? Mas se você puder ficar com a gente um pouquinho, vai ser muito legal. Tiago, tem alguns textos bíblicos que me ajudam a pensar essa questão do cristão e a política. Entendendo a política como essa arte de se relacionar, a arte de dialogar, a arte de governar e de ser governado, né? Pensando no conceito político e assim por diante, né? Um dos textos que me ajuda a refletir no meu papel como cidadão cristão no mundo envolvendo a política é Atos 17, quando o apóstolo Paulo está lá em Atenas, né? E nesse texto, que é encantador, maravilhoso, um dos mais lindos do texto de Atos, Paulo está em 3 lugares diferentes. Ele começa a sua relação com Atenas, com a cidade, né? Ele está andando na cidade, então ele tá vendo o que está acontecendo. Depois ele vai para a sinagoga, que a gente pode chamar aí, né, desse mundo religioso, o nosso mundo, né? A igreja. Então, e ele está fazendo política, ele está apresentando o evangelho, ele está conversando, ele está evangelizando. Isso a gente parece que sabe lidar bem, né? A gente lida no mundo religioso, no mundo dentro da igreja, de forma até interessante, né? Depois, o texto diz que Paulo vai para a praça, né? E aí começa o nosso dilema. Nem sempre a igreja, os cristãos, sabem ir para a praça, sabem ir dialogar com gente que não é cristã, não sabe conversar sobre os diversos assuntos e os problemas da sociedade, porque na praça, naquele contexto, era onde se discutia política, era onde se discutia administração, filosofia, etc. A praça tinha todo mundo, desde os ricos aos pobres, as prostitutas e os intelectuais. A praça é o mundo, né? E aí começa o nosso dilema. Nem sempre nós sabemos ir para a praça. E o terceiro ambiente, que aí eu acho que aí a gente está mais perdido do que segue em tiroteio, né? Que é quando Paulo vai para o Areópago, né? Quando Paulo vai falar com os intelectuais, quando Paulo vai falar sobre filosofia. E no discurso lá no Areópago ele ainda cita 2 filósofos dizendo, olha, vocês podem até ter uma percepção sobre Deus, vocês estão tateando no mundo, mas vocês não conhecem a Deus porque falta o evangelho, né? Então, eu estou entendendo, né, nessa minha alegoria aqui com respeito ao cristão e ao mundo, que esse ambiente é o ambiente acadêmico, é o ambiente da universidade, né? Nós temos aqui universitários, nós temos aqui pais de universitários, nós temos pais que estão sonhando que os filhos entrem na universidade e tal, né? Então, o apóstolo Paulo, neste capítulo 17, só neste, porque a gente podia usar a vida do apóstolo Paulo,
ele faz política nesse sentido de dialogar, de conversar, de interagir, de influenciar e causar mesmo, né, uma revolução, né, nesses ambientes diversos, né? A igreja, o ambiente religioso, o ambiente da praça, da cidade, onde a vida está acontecendo, e o ambiente mais restrito, mais intelectual, e assim por diante. E eu pergunto para você aí, numa conversa, né, primeiro, por que a gente fica tão restrito a esse mundo, né, nesse mundo tão somente religioso, e como que a gente podia trilhar esse passo de ir um pouquinho para fora da igreja, abrir a porta da igreja para a gente ir para a política no sentido da cidade, assim por diante. Não, mais ou menos isso. Muito bom. A primeira coisa que eu queria dizer é que mandem esse povo todo para o seminário, para mandar para cá, os filhos de vocês. Deixa aqui um ano com a gente no curso Discípulo, que a gente vai preparar eles para a faculdade. Uma das propostas do curso Discípulo é justamente essa: fomentar e fundamentar bem a cosmovisão cristã dos jovens, para que eles não se percam na faculdade diante de todas as outras narrativas, essas outras ideias que vão ser colocadas na cabeça deles. Agora, Atos 17, se não me permitem, quem tiver com a Bíblia aí, abra lá em Atos 17, nós vamos ler o versículo 16, que é a resposta, não é a resposta, mas uma reflexão junto com o pastor Luiz André aí. Para mim, é o versículo-chave dessa passagem de Atos 17, que explica o impacto que Paulo causou ali, político também, está no versículo 16, Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, e aí começa sinagoga, ágora, e lá na Acrópole, lá no ambiente mais intelectual. Então, no meio dos religiosos, no meio do povão, no meio dos intelectuais, Paulo produziu um grande impacto. Ele tinha conhecimento, tinha articulação, mas o que gerou? Aonde nasceu essa missão de Paulo em Atenas? Esse espírito. Talvez, pastor Luiz André, hoje, o nosso maior desafio não seja, primeiramente, identificar as melhores estratégias para a sinagoga, ou as melhores estratégias para a ágora, ou as melhores estratégias para o Paternon, seja ter esse espírito, esse incômodo, porque aqui ele fala, em face da idolatria, Paulo estava esperando Silas e Timóteo lá, ele estava de passagem em Atenas, ele não tinha programado ir para lá, ele não foi plantar uma igreja ali, ele estava ali de passagem, ele tinha fugido de Bereia, estava esperando o pessoal chegar para sair, e ele vê a cidade dominada pela idolatria. Isso é um atestado de fracasso das narrativas do mundo. A principal cidade do centro intelectual filosófico do mundo antigo, que hoje muita gente se deleita nisso, como se fosse a grande sabedoria do mundo, estava tão perdida que eles tinham mais estátuas de Deus do que moradores. Né? Um historiador disse que em Atenas tinha mais estátua de Deus do que de moradores, tinha mais deuses do que gente. Tão perdido que eles estavam que isso não foi suficiente, que eles fizeram altares a deuses desconhecidos. Se não tiver um que a gente esqueceu de aplacar a ira aí, a gente faz um altar aqui. Então, o fracasso da filosofia grega, o fracasso da política romana, o fracasso da religião judaica. Tem aí nessa cidade as três coisas. Fracasso, um mundo quebrado, que não sabe se consertar. Paulo vê isso e ele tem a postura certa. Eu acho que isso que é o ponto de partida para a gente. Para uns vai significar ser pastor numa igreja, como você e eu. Para outros vai significar ser missionário na Groenlândia, ser missionário na África, para ser missionário nos ribeirinhos. Para outros vai significar ser um médico, ser um professor, um advogado, ser alguém na área pública, algum administrador público, mas tem que ter esse espírito, sabe, de incômodo. O incômodo de Paulo é idolatria. O que isso significa? Paulo estava incomodado não com as injustiças da cidade, primeiramente, mas com a injustiça para com o próprio Deus. O ser mais injustiçado no mundo hoje é Deus. Deus é o ser mais injustiçado no mundo hoje. Não são os. Por quê? Porque ele não é aplaudido, reconhecido por todos os seres
que ele criou. Então, Paulo, ele tem uma indignação, o Deus não está sendo reconhecido naquela cidade, ele vê isso como uma afronta. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, Deus enviou seu Filho para nos salvar, Deus é a coisa mais bonita, é o ser mais magnífico que existe, e esse mundo todo está desprezando Deus. Eu não posso admitir isso, eu não posso ficar calado, eu não posso ficar sem fazer nada, eu preciso ir no ambiente religioso, no ambiente popular, no ambiente intelectual, falar sobre esse Deus, pregar o evangelho, dizer desse homem que há de julgar o mundo, falar que Deus que criou o mundo e tudo o que neles há é o Senhor dos céus e da terra e das demais coisas, pois nele vivemos, movemos e existimos. Então, o ponto de partida para esse impacto é esse coração do apóstolo Paulo incomodado pela paixão, pelo compromisso, pela devoção, pelo compromisso que ele tem com Deus. Eu não posso ficar quieto aqui, eu sei que eu estou só de passagem. Quantas vezes a gente age o contrário? A gente pensa sempre que não é a hora, não é o momento. Não vou mexer com isso, olha, minha área é aqui dentro. Então, muitas vezes a gente não vai para esses ambientes populares ou para os ambientes intelectuais por falta desse espírito, não por falta de alguma informação. Às vezes você, pastor Luiz André, vai dar um curso na igreja, escola bíblica dominical, ou escola bíblica, pregações expositivas. Você vai deixar claro para as pessoas da igreja, para os membros, que eles precisam pregar o evangelho no mundo, precisam influenciar, mas precisa ter esse incômodo. Deus tem que fazer arder no coração da gente. Essa palavra que o espírito de Paulo se revoltava, a palavra se revoltar aqui, pode ser usada para quase que como uma convulsão, quase como que um choque no corpo. Paulo ficou extremamente incomodado com aquilo, né? E a gente é acomodado. A gente não se incomoda. Então, você dificilmente vai ter problema, porque, e eu também, a igreja evangélica, porque todos os membros estão dando trabalho demais aí fora na sociedade. O nosso problema geralmente é o outro. Gente, vamos lá, tem que arder aí dentro, vamos fazer algo, vamos falar, vamos agir, vamos influenciar. Geralmente, o nosso problema é a falta do versículo 16, não o restante do capítulo. Esse é o desafio. Então, esse incômodo, que deve ser um incômodo santo, né, uma perturbação santa de poder ajudar, influenciar o mundo, transformar a sociedade, faz com que alguns membros se envolvam mais, outros menos, com motivações muitas vezes cristãs, outros com motivações ideológicas, de política, por causa da sua formação anterior, né? Tem gente que se converteu adulto, já fez faculdade de filosofia, então tem todo um conceito de uma formação, e depois se converteu. E aí os choques de ideias vão se estabelecendo, né? Mas, de fato, essa santa perturbação deve nos mover, né? Nos mover para fazer diferença. Tiago, né, e irmãos, essa dualidade aí que o pastor Tiago mencionou a respeito da demonização do governo e da política, né? Então alguns vão dizer, né, esse negócio de política não tem nada a ver comigo, porque eu sou igreja, isso política é outra coisa, e etc. Agora, a gente tem que considerar, né, que há alguns demônios ao redor da política. A gente também não pode dizer que todo mundo que está lá é um coração altruísta, gente boa, que eu ouvi hoje, né, uma notícia de um senador que tem 49 assessores. Eu fiquei perguntando qual empresa brasileira, a maior parte das empresas brasileiras não tem 50 funcionários. A maior parte das empresas brasileiras são pequenas, né? São empresas caseiras, de familiares, assim por diante, né? Então, não tem muita coisa santa nesse ambiente político. Então, Tiago, um outro texto que eu gosto de pensar a política é Romanos, você já citou, né? Mas especialmente o 12, o 13, né? Que estabelecem alguns valores, né? Alguns princípios importantes. O primeiro é essa questão da soberania de Deus, né? Deus é quem estabelece as autoridades. Mas também esses textos, eles nos ajudam a entender o ministério do Estado, né?
que é impedir o mal, né, e promover a justiça, o bem e assim por diante. Então, diante desse conceito do Ministério do Estado, como é que a gente pode ter critérios de seleção para... A gente falou do nosso envolvimento, né? Mas agora nós vamos chegar numa parte bem prática, que é essa questão mesmo da escolha. Quais são os critérios que a gente pode ter, né? Quais balizas, quais placas sinalizadoras que nos ajudam, por exemplo, a escolher um candidato a vereador, um candidato a prefeito e assim por diante. Como é que, diante do Ministério do Estado, que muitas vezes ele é falho, porque ele é pecador e tem uma demonização ao seu redor, como que a gente pode escolher as pessoas que vão nos representar lá na frente? Boa colocação e reflexão, porque lá diz que a gente precisa... Muita gente usa esse argumento de que Paulo disse em Romanos que a gente precisa submeter às autoridades, em Romanos 13, para amordaçar as nossas visões críticas a respeito dos erros dos nossos governantes. Né? Então, muitas vezes é usado esse argumento, olha, Paulo disse em Romanos 13 que a gente precisa sujeitar as nossas autoridades, porque elas procedem de Deus, então você está em pecado, você não pode, você tem que dizer sim, Senhor, pronto. Eu acho incrível o apóstolo Paulo como exemplo, porque ele falava excelentíssimo Festo, tinha um respeito, mas ao mesmo tempo ele não concordava com eles. Excelentíssimo Festo, você está errado, né? Assim, é muito respeitoso, educado, mas não significa que é uma concordância completa. Então, o respeito à autoridade, até porque essa questão, olha como a gente pode se complicar nessa reflexão. Se a gente entender que quando Paulo fala sobre submissão à autoridade em Romanos 13, significa que a gente precisa cegamente fazer tudo o que eles pedem, então a gente vai ter problema, porque a gente tem vários tipos de autoridade na vida. Ali não está falando só da autoridade civil, está falando das autoridades que são instituídas sobre nós. Então, por exemplo, um filho que tem a autoridade do pai, que é a autoridade na vida dele, a autoridade da mãe, a autoridade do professor na sala de aula, a autoridade do governador. Por exemplo, nesse problema político, vamos pegar aqui. Vamos pegar um exemplo. Um determinado governante é a favor da dinâmica na pandemia de isso não tem nada a ver, faz o que você quiser, não tome nenhum cuidado. É bobeira, qualquer tipo de preocupação é bobeira. E aí vou ter que submeter essa autoridade. Ele é o meu prefeito, ele é o meu governador, ele é o meu presidente. Aí o outro, que também é uma autoridade na sua vida, tem uma visão totalmente contrária. Não, gente, tem que tomar isso aqui, tomar aquilo outro, fazer isso aqui, a máscara o tempo inteiro. Então, se a gente leva isso ao pé da letra, a gente fica em parafuso, porque a gente tem autoridade sobre nós na esfera da prefeitura, do Estado, da nação, autoridades civis, autoridades penais, autoridades criminais. Nós temos, hoje no Brasil, conflitos entre o STJ, e o Senado, e o Congresso Nacional, entre deputados e senadores, entre governadores, entre governadores e Estado, entre governadores e prefeito. Você tem um prefeito dizendo, eu não vou ouvir o governador, vou ouvir o presidente, ou o governador falando, não vou ouvir o presidente, vou ouvir o prefeito. Então, você vai obedecer qual delas, para poder não desobedecer o princípio bíblico? Se for uma obediência cega, ninguém consegue, porque se eu obedecer um, eu vou estar desobedecendo a outra num tempo de conflitos de autoridade. Né? Então, não é exatamente isso que Paulo está dizendo. Na verdade, Paulo, quando coloca aquilo, ele não só coloca para a gente a nossa responsabilidade, como você mesmo mencionou, de que nós temos que ser submissos, respeitosos, não sermos anti-lei, nós não temos base bíblica para anarquia, fora todas as leis, fora todas as regras, mas a gente também tem ali uma descrição do papel dessas autoridades, e aí nisso a gente é legitimado, a gente é autorizado por Deus para cobrar. Porque se Paulo, no mesmo texto que ele diz que eu preciso me submeter às autoridades, ele também está dizendo que essas autoridades precisam fazer isso. Então ele está dizendo lá, essas autoridades, elas são servas, promotoras do bem, justas
e protetoras. Então, ele aponta critérios de legitimidade e autoridade dessas autoridades. Então, do contrário, o argumento seria que deveríamos tentar obedecer a todas de igual forma ao mesmo tempo, algo impossível. Eu gosto muito, deixa eu citar para você aqui como resposta, o que Sproul, R.C. Sproul, ele diz, num dos textos dele sobre isso, ele diz o seguinte, aqueles que se escondem atrás da ideia de que a igreja nunca deve falar sobre questões políticas, esqueceram um princípio das escrituras que podemos chamar de crítica profética. Pode ter sido politicamente incorreto o fato de Natã confrontar o rei Davi sobre o seu adultério com Betseba e o assassinato de Urias, em 2 Samuel 12. Pode ter sido politicamente incorreto o fato de Elias enfrentar Acabe por seu confisco pecaminoso da vinha de Nabote, em 1 Reis 21. Pode ter sido politicamente incorreto o fato de João Batista desafiar o casamento ilícito de Herodes, o tetrarca, em Mateus 14. Nestes e em outros exemplos da Bíblia, nós vemos que os representantes da igreja não tentavam tornar-se o Estado, mas ofereciam uma crítica profética ao Estado, apesar das possíveis consequências que poderiam enfrentar. A igreja não é o Estado, mas a igreja pode ser uma consciência do Estado. E essa é uma consciência que não pode se dar ao luxo de tornar-se cauterizada e silenciosa. O Estado é um instrumento estabelecido por Deus, mas também é governado por ele. A igreja não precisa ser o Estado, mas ela precisa lembrar o Estado do seu dever dado pelo próprio Deus. Então, para mim, isso é uma reflexão exatamente no ponto, né? A gente precisa disso aí. Uma consciência, legal, muito bom, muito bom. Tiago, a minha última, tá? Para a gente abrir para os irmãos. Aí eu vou apertar um pouquinho, tá? O Brasil, o mundo está polarizado, né? Uhum. E a gente tem ouvido, eu ouço, dentro na família, na igreja local, no nosso ambiente aqui, e em outros ambientes da igreja espalhada, né, dos amigos aí das redes sociais, frases bastante difíceis para mim, assim, como pastor, como cristão, de ouvir nos lábios dos irmãos. Por exemplo, eu odeio o Bolsonaro, eu odeio o PT, eu odeio o Lula. Isso da boca de cristãos. Pegando esses dois exemplos para ficar clássico a polarização, né, os lados. Uhum. Então, para mim, a frase em si, da boca de um cristão, já está faltando muito da cosmovisão cristã, está faltando muito da Bíblia, do Espírito Santo no nosso coração, assim por diante. A frase, tá bom, irmãos? Ao mesmo tempo que a gente ouve esse tipo de frases assim, bastante intempestivas, cheias de sentimento, tudo bem, são sentimentos, a pessoa está sendo sincera, vamos respeitar os sentimentos. Mas a gente tem ouvido muito, e eu ouvi bastante de teólogos conceituados, de gente graúda, de gente que conhece, que influencia muita gente, sendo contrária a visões ideológicas diferentes da que ele tem particularmente. Então, a gente ouviu, eu ouvi de teólogos graúdos dizendo assim que cristão não pode votar na esquerda, né? Que cristão e a esquerda não combinam, né? Mas a gente podia pensar o contrário também, né? O cristão e a direita, porque de um lado as ideologias, você falou muito bem claro, né? O cristianismo não é apartidário, né? A visão cristã está além disso. Podemos ter simpatias por ideologias, podemos ter uma tendência, puxa, eu gosto mais dessa área, pensando assim, vamos lá, pensando na direita, eu gosto da economia, né, mais livre, o livre comércio, a disputa e tal. Da esquerda, eu gosto mais da esquerda porque a esquerda tem uma visão que foca mais no pobre, na justiça social e assim por diante. Mas se a gente for mais profundo, né,
tanto um lado quanto o outro, nós vamos nos deparar com situações que não casam com o cristianismo, não casam com o evangelho, né? Por exemplo, só para deixar claro, como que nós cristãos lidamos com assuntos da esquerda relacionados à homossexualidade, ao aborto e assim por diante. Como nós cristãos lidamos com assuntos relacionados à direita, no sentido da imigração, da xenofobia, do meio ambiente e assim por diante. Então, em algum momento, nós vamos entrar em choque. Aí a minha pergunta para você, cristão pode ser de direita? Cristão pode ser de esquerda? Então, isso está muito forte. Existem vários aspectos dessa reflexão. Uma delas é em relação à direita, por exemplo, muitos dizem que o Brasil nunca teve uma direita, que as direitas e as esquerdas, elas têm variações, né? Mas você pega, por exemplo, o que mais assusta o cristianismo em relação a pensar a esquerda, quando entra no aspecto da esquerda a respeito do materialismo histórico marxista, de ler o mundo a partir... Por isso que eu falo que a gente não pode sintetizar o cristianismo com nenhuma ideologia, não dá para sintetizar, dizer, ó, isso aqui é o cristianismo, o comunismo e o socialismo, o marxismo representa o cristianismo. Não representa, porque Karl Marx era ateu e ele via a religião como uma droga e... Para ele, a leitura, a cosmovisão dele não era cristã, era a luta de classes, era só uma dinâmica de classe que a vida se resumia a isso. Aí vem Gramsci e propõe uma outra forma de influenciar a sociedade a partir da educação e não da luta, né? Mas você tem na raiz daquilo, pelos escritos, né, de Karl Marx e de outros, um potencial para o mal muito grande anticristão em relação à ética, sexualidade e tudo mais, e muitos candidatos dessa vertente de esquerda sugaram o sangue daí. Então, por outro lado, não dá para a gente ter a falsa ideia de que quando se pensa no espectro de direita, fugiu-se de todos os perigos. Não fugiu-se de todos os perigos. E todas as... Por exemplo, a direita brasileira, ela tem muito da esquerda nesses aspectos morais. Você pode ver que essa agenda da família, que nós como igreja a gente tem essa preocupação, ela não é uma agenda da direita. Tá? Ela é um aproveitamento pontual. Você pode pegar, por exemplo, Amoedo, Dória e outros que não são o Bolsonaro com a esposa evangélica, né? E pega outros de direita. Eles não têm a mesma agenda moral que a igreja cristã evangélica, em relação a aborto, em relação Então, a gente não pode beber dessa água sem os cuidados. A gente não pode sintetizar, porque há nuances diferentes, e aí entra as traições. Muito eleitor se sente traído, porque ele às vezes vota por uma pauta, porque ele espera, por exemplo, muitos eleitores da esquerda se arrependeram. A gente tem muito eleitor de esquerda arrependido, acham que o Lula traiu o PT, que o PT se perdeu no caminho, que não era assim no começo, que havia uma simplicidade, que havia uma reação, uma preocupação real com o pobre. Aí vem todos esses escândalos Foi isso que elegeu o Bolsonaro, né? Foi uma decepção muito grande com todos os escândalos, os roubos, os desvios e tudo aquilo. Mas eu me lembro como pastor em Brasília, falando, gente, eu não vou ficar dizendo que eu vou votar, mas no último dia, antes de votar, eu disse para justificar o meu voto e tirar especulações. Falei, olha, o candidato Bolsonaro não é referência para mim de casamento, não é referência para mim de cristianismo, não é referência de um monte de coisa. Nesse momento, eu não estou disposto a apostar no Haddad por tudo que representa do que vem vindo. Eu não vou votar nele. Mas jamais abracei a coisa como um pacote completo, porque eu não posso depositar, e nenhum de nós pode depositar todas as nossas fichas. Isso não é apoiar, o PT volta, então vamos apoiar, então o LGBT que mais vai abraçar, vai conquistar o Brasil, vai ser todo assim, o culto cristão. Aí você começa a ver, mas tem aqueles de esquerda que criticam o cristianismo, que fazem sátira com Cristo, que fazem piada, programa de televisão. Mas você tem gente que se diz de esquerda, né,
que respeita o cristianismo, que muitos até dizem que são cristãos mesmo, tem muita gente de cristão que se diz de esquerda, temos pastores aí dizendo que são de esquerda, que são cristãos. Eu acho que tem muitas complicações em alguns deles, até onde foram com seu apoio à ideologia de esquerda, porque se você abraçar toda a ideologia de direita, capitalista, materialista, você vai cair no erro que a ética cristã e o espírito do capitalismo, do livro, né? Max Weber. De Hegel, né? Weber. Exatamente, ele fez uma síntese errada, ele juntou puritanismo, calvinismo, tudo puritanismo junto e falou, olha, foi isso que produziu esse capitalismo, essa ideia de que se o cara é rico é porque ele mereceu, ele e o pobre, então o pobre está pagando porque ele não produziu, a meritocracia. Então, a gente começa a abraçar todos os discursos de esquerda e de direita, é um perigo, porque, olha, o Cristo, o nosso exemplo de Cristo, né, a gente não pode entrar nesse jogo do ódio, das generalizações, irmãos unidos pelo sangue de Cristo estão se machucando e não se ajudando, ofensas a irmãos na fé que têm posições políticas diferentes, quando Jesus não está em nenhum partido, e o diabo não está agindo na fraqueza presente. O diabo está agindo na fraqueza presente em todas as legendas. O diabo se aproveita de brechas em todas as ideologias, de todos os lados. Então a voz do cristão precisa ser a voz do domínio próprio, a voz da serenidade, a voz sábia e não eufórica no meio dessa guerra destruidora. Jesus é o exemplo. Jesus enxergou pessoas no governo romano, ele enxergou pessoas na colônia judaica como alvos a serem alcançados. Jesus impactou servos e centuriões, escravos e generais, corruptos poderosos e corruptos pobres, gente corrupta e pobre, gente corrupta e poderosa. Jesus não via partidos, Jesus via campos missionários. Mesmo que Jesus nos ensine além dos evangelhos, não vemos a direção de Jesus diferente dessa ação missionária nas cartas do apóstolo Paulo. Então, a gente não vê isso nos apóstolos, a gente não vê isso em Cristo, a gente não vê Jesus trabalhando com Simão Zelote, e então o grupo que ele fazia parte, nem fomentando em nenhum dos outros. Não existia isso, gente. Irmãos, eu digo assim com todas as letras, nós temos que ser a favor da família, sim. Contra o aborto, sim. Contra aceitar e dizer que é certo a relação homossexual, sim. Temos que ser contra essa imposição. Nós temos que respeitar, amar, cuidar de qualquer um que estiver dentro da igreja e amá-lo como irmão se ele estiver lutando contra o pecado e servindo a Cristo, porque o que salva ele não é determinado acerto ou erro sexual, o que salva ele é Cristo. Mas, então a gente deve ser contra essa prática, toda aquela agenda da família é a agenda da igreja antes dessa polarização, ela tem que continuar sendo, mas a gente não pode transformar esses homens incrédulos, pagãos, pecadores, com maus testemunhos no que falam, no que fazem, e até na agenda política das promessas que fazem, em nossos representantes do Evangelho. Isso é o erro. Muito legal. Você falou algo muito interessante aí, né, chamando Dória de direita, né, mas o partido dele é um partido social-democrata, né? A camisa dele para se eleger é Bolsonaro, né? Em São Paulo é a camiseta do Bolsonaro, né? Você vê como que há um jogo aí. Na verdade, né, no nosso país, acho que a gente nunca experimentou de fato, né, as ideologias, porque tudo vai se misturando, tudo vai se mesclando, e aí a gente tem esse problema todo, inclusive de conceitos, né, como cristãos. Irmãos, eu gosto do assunto, né? Então, aqui vocês vão deixar, eu vou fazer um monte de pergunta aqui, dialogando com o Thiago e tal. Gosto do assunto e gosto de com quem estou conversando, né? Então, aí facilita. Mas vou abrir um pouquinho aqui para vocês, né? Quem sabe alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma discordância. O momento, nós não temos muito tempo, mas a gente vai abrir um pouco para depois a gente orar, pedir a Deus misericórdia sobre nós, o nosso povo, nosso país. Eu vou perguntar. Ninguém quer perguntar, eu pergunto. Pergunta aí. Oi, pastor. Meu nome é Josué. Eu sou membro da igreja do Mandaqui. Na verdade, o que eu ia perguntar a princípio foi essa última pergunta do pastor, né, com relação a essa polarização. Inclusive, para a gente ver, né,
a gente vê um irmão dizendo que o outro vai para o inferno por causa de quem votou, né? Então, só complementando, né? O senhor já respondeu, acho que já está até respondido, mas só complementando, o que o senhor pensa do problema, talvez, né, nosso hoje em dia, que ficou assim, bem exacerbado, principalmente na última eleição, não seja nem tanto o relativismo, mas o absolutismo, né? Porque a gente entende que a verdade está com a gente porque a gente fez a correta interpretação bíblica e que Deus, então, Deus, mesmo dizendo que ele tem um caminho superior ao nosso, né? Uma consciência superior à nossa, que é inatingível por nós, né? Por sermos pecadores, a gente acha que porque a gente fez a exegese correta, a gente é que detém a vontade de Deus, né? E usa esse absolutismo justamente para falar que o outro está errado, né? E isso não funciona só no âmbito político, mas funciona principalmente, eu percebo hoje em dia, com relação a esses ideais políticos. Então, a gente pode até estar fora da eleição para um outro ser acusado de que é um cristão que apoiou o homossexualismo, ou senão é um cristão que apoia um drogado, ou senão, né? Como que o senhor vê hoje em dia essa política que se arrasta, na verdade, todo dia, né? Em que dentro da própria igreja um irmão acusa o outro? O que está faltando e qual a influência desse absolutismo, né? Assim, um dos pontos, né, irmão José, isso realmente é um problema. Eu me lembro, quando pastor em Brasília, na igreja da Massarinha, né, Águas Claras, eu tinha um membro que era coronel-chefe da Polícia Militar de todo o Distrito Federal, membro da nossa igreja. Então, ele era amigo pessoal da família Bolsonaro. No dia da posse dele como coronel lá, eu fui na posse, aí tinha toda a família Bolsonaro lá junto, o cara anda junto, militar, perto desse grupo e membro da igreja com a gente. E eu tinha, na época, uma irmã também, membro da igreja, aluna de mestrado em licenciatura no IB, que quando teve aquele movimento Rosas pela Democracia, que foram levar rosas para Dilma, que ela estava enfrentando o processo de impeachment, não sei se você se lembra da imagem de uma irmã com a filha e lendo um poema para Dilma. Era a minha ovelhinha lá. E um dia eu vi os dois conversando, o coronel amigo dos Bolsonaros e a minha irmã, professora de literatura e militante, não sei o quê. Eu falei, gente, marquem um almoço e eu quero ir almoçar com vocês, eu quero ouvir a conversa, o que vocês vão chegar nessa conversa aí, onde vocês vão chegar nisso. Para mim, o ponto é o seguinte, como é que a gente consegue diminuir a temperatura? Diminuindo as expectativas, sabe, irmão Josué? Eu acho que esse é o ponto. Paulo não foi para Atenas discutir a política da sinagoga, a política do mercado, a política lá do aerópago. Ele foi pregar Cristo. Ele sabia onde era o ponto principal do problema. Eu acho que como a gente diminui as temperaturas, sabe? Eu entendo que a gente vai entrando, dependendo do grupo do WhatsApp, olha como acontece hoje, como emocional. Às vezes você não é tão antipetista assim, não no sentido de que não discorde, mas não é tão assim inflamado, mas aí você tem aí surge um parente no seu grupo do WhatsApp chato, que é petista, militante, pronto, você se torna emocionalmente, é igual ao ateísmo hoje. Hoje você não tem ateu por convicção científica, materialista, é ateu emocional, ele não gosta de Deus, ele tem um ranço contra Deus. Então a gente tem muito disso na política, é emocional demais, sabe? Eu até, por exemplo, igual corintiano, né? Igual o pastor Luiz André, né? O pastor Luiz André é corintiano, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum problema com o Corinthians, mas aí ele tem aquele parente chato, corintiano chato, fica tudo... Porque assim, tem as principais torcidas do Brasil, Flamengo, Corinthians, Vasco, né? São os torcedores mais radicais, né? São os xiitas, né? O pastor Luiz André eu acho que é meio xiita também. Aí, eu tô brincando, eu não sei, eu tô só chutando. Todo corintiano é um chato. Né? Aí, às vezes, você não é nem assim, tem nenhum problema muito com o Corinthians, aí você cria um ranço do Corinthians. Cria um ranço por causa do fulano. Então, às vezes, não é nem por uma convicção tão profunda de que a proposta que aquele candidato de direita está fazendo é muito melhor para a sua agenda de Cristo do que a da esquerda. Às vezes nem é tanto, mas é por causa do ranço. Então, é o que eu falo. Se a igreja evangélica não fosse capital político do Brasil, a nossa direita teria a mesma agenda ética da esquerda. Certo?
Se não fosse o fato da Igreja Evangélica ser um excelente capital político para eleger a nossa direita aí, que tem aqui em Ucaiado, aqui em Goiás, que tem o Dória em São Paulo, que tem... Vocês acham que seria uma agenda evangélica, cristã da Bíblia? Não seria, gente. Isso é capital político, e a gente cai igual patinho nisso, entra nessa neura toda. Não quer dizer que a ideologia de esquerda, marxista, tenha muitos perigos potenciais. Se potencializar determinadas coisas que estão ali, também tem um perigo gigante. Mas é ingenuidade, e é bobeira nossa a gente entrar nesse jogo. É igual, eu vejo assim, é igual dois jogadores, um jogador do Flamengo jogando contra o Corinthians, os dois são super amigos, são milionários, e eles vão jogar junto, eles vão jogar ali no campo, enfrentam a luta e tal, mas depois vão sair para beber junto, vão sair para passar uma semana de férias junto, e os torcedores, um pai não fala com o filho não fala com o pai, por causa do Flamengo contra o Corinthians. Os próprios jogadores não têm esse negócio, eles entendem que é o jogo, que é a questão do jogo. Veja como está hoje o problema do Centrão aí. O Centrão foi capital político para a última eleição, agora o Centrão é capital político para a próxima eleição. É o jogo. E a gente entra no acirramento dessas polarizações, e a gente entra no jogo deles. Tem algo que eu tenho que concordar com o que eu li, né? Eu já não vou polemizar, mas eu li algo de tudo o que o livro Pedagogia do Oprimido diz, mas uma coisa eu tenho que concordar naquele livro, que a ideologia do oprimido está imersa no mundo do opressor. O opressor, ele faz o oprimido pensar o que ele quer. Então, a gente está lutando por esse candidato porque é a agenda da família. A agenda da família nada, ele não está nem aí para a agenda da família, ele é capital político para ele. A gente já caiu nisso, o povo brasileiro cai nisso há muito tempo, cai nisso desde que o Brasil é colônia, a gente cai nesse conto, e a gente não se cansa de errar nisso. Eles não representam o evangelho. Então, a gente precisa diminuir as nossas expectativas, a nossa temperatura, e a gente voltar a falar com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, abraçar, a comer junto, a ler a Bíblia, cantar um hino, chamar o irmão para cantar um cântico, e diminuir um pouco essa temperatura, porque a nossa esperança não está nas urnas. Nossa esperança está em Cristo. Amém. Amém. Muito bom. Tiago, puxa, não há palavras, né, para agradecer esse tempo precioso que você desferiu para a nossa igreja. Estamos felizes. Quando a pandemia finalizar, será uma honra recebê-lo aqui, presencialmente. Uma honra. Um final de semana, você está aqui com a gente, e eu vou levar você para conhecer Itaquera, e aí pronto, você vai ser Já sei. Feliz da vida. A nossa guerra agora é contra o Bragantino, não é contra o Flamengo. Eu sou no futebol, eu sou meio agnóstico, né, no futebol, assim, eu torço pro Brasil, né, pro jogador, eu sou um torcedor tão bom que o meu time oficial é o São Paulo, viu, pastor Luiz André? Mas eu já me peguei torcendo pro time contrário, porque eu fiquei com dó, porque o São Paulo tava ganhando muito feio, aí eu comecei a torcer pro time, eu falei, eu não sou torcedor coisa nenhuma, que vergonha. Mas tá bom. Deus te abençoe a família, o ministério que você recebe. Obrigado demais. Queria que você orasse por nós, orasse pela nossa igreja, né? Tantas lutas, tantos desafios. E a gente se compromete, viu, meus irmãos? Vamos nos comprometer a orar pelo Tiago. A função dele é muito importante, né? Cheia de pressão, né? Cheia de pressão política, inclusive, né? Então, oremos por ele, para que Deus dê para ele muita graça, discernimento, sabedoria, para conduzir a nossa, como na ICEB a gente chama, nossa casa de profetas, para preparar obreiros para a seara do Senhor, né? Vamos fazer isso. Tiago, ore por nós. E se você quiser compartilhar aí alguns pedidos, aí depois a gente ora. Aí depois da sua oração, o pastor Renato ora pelo CTCEB, e assim a gente finaliza o nosso tempo, tá bom? Quero alunos, me mandem alunos. Quero alunos estudando aqui com a gente, né? Nos nossos programas, a gente começou, de primeira mão, já falar para vocês, um programa de dupla graduação para as mulheres. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter licenciatura em Educação Cristã aqui, para as nossas semaristas na parte da manhã,
e em parceria com a universidade aqui ao lado, nós vamos ter vários cursos para ela fazer uma dupla graduação à noite. Então, ela pode ser aluna de educação cristã, seminarista, mora no seminário, fazer pedagogia, administração, gestão social, enfermagem, nutrição, outros cursos à noite aqui. E ela se formar nos dois. Então, é um novo programa que a gente está lançando aí. Viu? Inclusive, alguns desses curso gratuito, que a gente conseguiu a bolsa na União Evangélica. Eu queria terminar com um salmo. O Salmo 37. E meu pedido é que esse salmo se torne uma realidade para nós aqui no seminário. Nós temos desafios financeiros, temos desafios estruturais, mas esse é só a ponta da questão, é o nosso coração. Eu peço que a gente ore pelo nosso coração. E esse salmo, para mim, ele tem até nas minhas telas aí, seria uma das últimas telas, mas se você quiser colocar, não quiser, a gente não gasta tempo com isso, que vai cortar o seu áudio, Luiz André. A gente lê aqui, eu vou ler para vocês. Para mim, esse é o meu desejo para nós. Né? Salmo 37, a partir do verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te enfades, pois isso só te levará à prática do mal. Porque os malfeitores, eles serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aparta-te do mal, verso 27, e faz o bem, e terás morada permanente. Verso 30, a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é reto. 31, a lei do seu Deus está em seu coração, não resvalarão os seus passos. Versículo 39, mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Verso 40, e o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porquanto nele se refugiam. Esse é um salmo para nós, meus irmãos. Quer saber um termômetro se você está conseguindo lidar bem com política? Ora e ame aquele político que você não concorda. Se você não consegue orar por ele e amá-lo, e pedir que Deus cuide dele, que Deus dirija os passos dele, talvez você tenha passado do ponto de onde administrar essa questão política no seu coração. Deixa a ira, abandona o furor, isso vai acabar mal, confia no Senhor, Ele vai fazer sobressair a sua justiça sobre a terra. Deus não pede o controle de nada, não tem alguém que foi eleito, se não for eleito, nossa, e agora? Não tem agora, Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o meu pedido, que Deus acalme nosso coração, que Deus nos ajude a confiar nele em todas as coisas, pastor Luiz André. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os meus amigos e irmãos. E nisso tudo, ó Deus, o Senhor permite, em toda a história do seu povo, o Senhor sempre permitiu uma dinâmica de problemas ao redor. Israel sempre teve que lidar com as dinâmicas e as apreensões do que acontecia ao seu redor. A qualquer momento poderia acontecer uma invasão, uma guerra, um inimigo aparecer, um filho se insurgir contra os pais. O povo de Deus nunca foi liberado do Senhor para não passar por esses problemas. O Senhor nunca livrou a nossa pele disso. O Senhor nunca deixou a gente de fora desses problemas. A gente sempre tem, como parte da nossa história, ter que lidar com isso. Então nos dê sabedoria, ó Deus. Não é a primeira e talvez não seja a última geração de crentes que vai ter que enfrentar esse contexto. Nos ajude na nossa época, na nossa geração, a fazermos a coisa certa. Não deixe a gente se prostituir com ideologias, com nomenclaturas, com messianismos que não vêm de ti. Nos ajude a confiarmos completamente no Senhor. Por outro lado, ó Deus, nos dê coragem e principalmente um espírito incomodado como o do apóstolo Paulo, para a gente falar, para a gente se posicionar, para a gente pregar, para a gente agir nesse mundo de uma forma redentiva, para a glória do teu nome. Abençoe a Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui,
Muito obrigado pela vida do pastor Luiz André, da sua esposa, dos seus filhos, por ele e por muitos irmãos aí terem sobrevivido e superado o coronavírus. Oramos pela família, pelas famílias dos enlutados que perderam entes queridos pela enfermidade. Oramos pelo estado de São Paulo, que é uma das regiões que mais sofreu e tem sofrido com esse problema da pandemia, não só na causa da saúde, mas na causa administrativa e com todos os problemas que essa cidade e o estado enfrentam. Que eu possa usar a vida do pastor Luiz André e dessa igreja como um oásis no meio desse deserto, como um farol no meio dessas trevas, para que eles sejam conduzidos pelo Senhor, para que eles sejam usados pelo Senhor na vida de muitos. Que essa igreja possa entender que está difícil, está complicado, há perseguição, mas nós estamos exatamente aqui para isso. Se não fosse para isso, o Senhor já teria nos levado, o Senhor já teria subido com a sua igreja. Nós estamos aqui exatamente por causa desses momentos difíceis, justamente porque o mundo não está inteiro, justamente porque o mundo está quebrado, que o Senhor nos deixa aqui como instrumentos do Senhor. Estamos aqui para isso. Nos ajude, então, a fazermos o nosso papel com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Renato? Santo e bendito Deus, nós te louvamos por esse tempo que passamos em torno da tua palavra. Certamente o Espírito Santo falou ao coração de cada um aqui, e em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria nas decisões, nas escolhas, e acima de tudo vivamos plenamente Cristo em cada atitude das nossas vidas. E também na política, no seu uso, na forma como nós nos manifestamos, em tudo sejamos como o bom perfume de Cristo, Senhor. Amém, Senhor. E o Senhor possa abençoar grandemente a vida do teu servo Tiago, da sua casa, o seu ministério, Senhor, toda a sua família, todos os nossos irmãos e irmãs que trabalham arduamente ali no CTCEB, com o propósito de desenvolver, Senhor, pastores, servos e servas, a fim de serem pregadores fiéis da tua santa e bendita palavra, Senhor. É um desafio, são muitas lutas, mas acima de tudo, essa casa foi constituída para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Dessa maneira, que o Senhor possa usar o teu servo com sabedoria, vinda dos altos céus, Senhor, para que ele possa ter direção, palavras sábias, Senhor, em cada ponto, em cada área, né? Na condução, Senhor, dos professores, na condução dos alunos, na condução dos funcionários, de todos aqueles pelas quais ele terá contato e será objeto, Senhor, da tua glória. Que o Senhor possa usá-lo, possa abençoá-lo. E mais uma vez agradecemos pela presença dele aqui no nosso meio, agradecemos pela vida de cada família aqui representada, que o Senhor possa nos dar uma noite de descanso reparadora e que possamos amanhã desempenhar as nossas atividades diante da tua presença santa e bendita. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Valeu, Tiago, obrigado, Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Boa noite para todos os irmãos. Sarinha, manda uma boa noite também para os irmãos lá de Águas Claras. Mas assim, pastor. Ó, pastor, eu cheguei, você foi embora.